Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções no nosso vídeo de análise setorial. Tá? Esse é, na minha opinião, o vídeo mais importante de todos os vídeos do canal, porque é onde a gente fala do mercado como um todo, do setor a setor. Muitas vezes a gente analisa ativos deste setor e onde a gente mostra as perspectivas da nossa visão gráfica para as próximas semanas ou às vezes muito mais. Tá? Então, para quem está pensando carteira, tal, etc., esses vídeos são muito importantes mesmo. Se você não está pensando em montar carteira nem nada disso, esses vídeos continuam sendo importantes porque é através da análise do setor que você, ao operar ativos que estão incluídos naquele setor, você poderá fazê-lo com muito mais é, vamos dizer assim, certeza do que você está fazendo, não operando às cegas como a maior parte das pessoas faz. Simplesmente, deu aqui um sinal e vamos operar. Não é a melhor forma de operar desse jeito. Conhecendo como o setor está se apresentando, em especial o setor, as ações umas frente às outras, e o setor em relação ao mercado em geral. Muito importante esse tipo de análise, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Na tela tem dois livros que eles funcionam em conjunto. Eu sugiro enfaticamente, mas muito enfaticamente, que vocês conheçam esses livros, que vocês leiam esses livros, porque eles vão mudar radicalmente a forma como vocês se expõem no mercado e vocês vão perceber que vocês não precisam passar os perrengues que vocês passam o tempo inteiro e que dá para sobreviver no mercado muito bem sem passar tanto desespero. Tá? Depois não digam que ninguém avisou. A análise do Ibovespa eu fiz no vídeo mais cedo sobre no semanal. Então, a análise do Ibovespa já está feita. É só você ir dar uma olhadinha no vídeo, já está publicado há algum tempo, dá uma olhadinha nele. Esses aqui são outros índices, não aqueles, não é o índice Bovespa, mas são índices diferentes do Ibovespa, mas que também passam métricas que podem ser importantes na sua análise. Deixa eu tirar aqui o negócio dos meus livros, que eles ficam em cima. Nessa imagem, eles ficam em cima do gráfico. Então aqui nós temos vários índices diferentes, especialmente o Small Caps, tá? Que está aqui no cantinho, que vem numa subida violentíssima. Isso aqui é um Always in Long, tá? Para quem olhar isso aqui. No semanal é um Always in Long. Isso não é comum, tá? Mas quando acontece, meu irmão, você tem que aproveitar. Quem opera as ações que compõem Small Caps ou que opere setorialmente, porque existe aqui um ETF, né, o Small 11, que você consegue operar isso aqui, o cara tinha que ter operado, quem gosta disso aqui tinha que ter operado, não podia comer mosca. Mas o que eu quero chamar a atenção não é o índice individualmente, cada um deles, é que todos colocaram já várias semanas acima da média de 20. Isso é uma virada de mercado, tá? Importante, as médias ainda não viraram? Não. Algumas delas ainda estão meio horizontalizadas querendo virar. Mas o fato de todos esses índices colocarem alguns candles acima da média chama-se virada de mercado. Então, nós antes vínhamos com o mercado sempre para baixo, vários candles abaixo da média, e agora a situação se inverteu. Nós já vínhamos chamando a atenção há algum tempo para isso, não assim de forma tão expressiva, mas é muito importante vocês observarem quando há uma virada de mercado, e essa é a virada de mercado. E é exatamente por isso que esse tipo de livro de formação de carteira e tal é muito útil. Muito útil, porque agora é a hora que o pessoal resolve começar a comprar e formar carteira. Ah, mas por que eu faria isso? Você faria isso porque o mercado está te sinalizando isso. Quem tem esse perfil, que quer criar a carteira, quer investimentos de mais longo prazo, quer operar para receber dividendos, etc., o cara vai trabalhar com aquele tipo de livro, tanto de o hedge quanto o manual de controle de risco. Muito importante ter aqueles conhecimentos. Tá? Então, esses índices todos estão virados para cima. Destaque aqui para o pessoal do FI. Esse aqui não é o IFI, o comum. Tá? Esse aqui é o FI de alta liquidez. Eles pegam e selecionam alguns fundos de investimento imobiliário que têm uma liquidez muito acima dos outros, selecionam, criam um índice e olha como isso aqui está bombando, graças aos juros caindo. Né? Isso aqui é tipicamente resultado da inversão do gráfico dos juros, como eu também fiz a análise no semanal, que já está publicado. Se você bater o olho no gráfico de juros e inverter, você vai ver isso aqui. Tá? Os fundos de investimento imobiliário são altamente correlacionados com os juros de forma inversa. Espera aí que deu uma engasgada aqui. Estou começando a ficar gripado e o bicho está pegando. Bom, em suma, todos esses índices estão apontando para cima, todos eles muito bacanas. Observe que os índices de dividendos que vinha numa congestão já de um tempão,
Tá? Isso aqui, lembre-se, isso aqui está no semanal, tá, galera? Então, essa congestãozinha que vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, isso aqui dura desde o início de 2022. Tá? E agora o troço rompeu. E rompeu com pressão. Rompeu bonito. Não teve o volume que eu gostaria, mas rompeu bonito, rompeu todos os pontos. E aqui, ó, índice de dividendos bombando para cima. Ah, eu nem sabia que existia um índice de dividendos, Campos. Pois é, existe. E se você vier aqui, ao invés de você ser enganado o tempo inteiro pelos posts de Instagram e outros bababás que tem por aí. Ah, use essa ação, porque ela paga dividendos monstros. Aí você vai, compra a ação, ela pagou aquela vez e não paga de novo. Tá? Ao contrário de cair nesse tipo de besteira, você deveria conhecer o índice de dividendos, ver as ações que os compõem, e aqui tem uma hipótese de você fazer uma carteira de investimentos em dividendos bastante mais razoável e inteligente. Tá? Então tem vários aqui desses índices, todos eles estão apontando para cima, até o agro, que vinha sofrendo muito, já coloca vários candles acima da média de 20, inclusive com candle de ignição aqui atrás. Tá? Não deixem de ver isso. Agora vamos direto para os setores individualmente. Tá? Começando pelos bancos, a gente sempre começa pelos bancos. Por que você sempre começa pelos bancos, Campos? Porque eles têm um peso gigante no nosso índice, tá? Na nossa bolsa em geral, porque eles são, junto com o Petro e Vale, os principais pesos dentro da composição do índice Bovespa, que está aqui na tela, e não só, porque há bancos pequenos também que são importantes para outros índices. Conforme a gente pode ver, o Ibovespa vem fazendo sua movimentação de alta, tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior, e o índice financeiro, que é o IFNC, tá, fez um movimento até muito mais bacana. Observe que a bolsa fez um movimento em zigue-zague, esse aqui fez um movimento de correção lateral, é diferente, observe aqui, isso indica força, nós mencionamos isso. Faço questão que vocês deem uma olhada nas outras análises setoriais que eu publico mais ou menos a cada 2 semanas, para ver que isso aqui foi dito. Tá? E agora o troço vem bombando para cima sem parar, tá? Sem parar, mas tudo que é bom, uma hora acaba. Tá chegando no topo, esse topo, tá? Tá chegando naquele topo. Então muita atenção quem está investido em bancos e acha que o céu é o limite, e nunca mais há de acabar. Cuidado, tá? Esse aqui é o alvo deste fundo duplo, tá? Fundo reflexo, acionamento do fundo duplo, alvo está ali. Ainda tem uma margenzinha para atingir, não foi atingido ainda, mas começa a ficar mesmo muito esticado. Olha a distância do índice para a sua média. Tá? Consoante o que está acontecendo no índice financeiro, os demais ativos estão operando muito bacana. Tá? Estão operando muito bacana. BBAS3, que é sem dúvida o ativo mais forte do setor, já era antes e continua sendo, vem operando em máximas históricas sem parar. Tá? Chamo a atenção para esse candle específico, que não fico feliz quando o ativo vem fazendo uma movimentação. Fez um candle aqui que tinha toda a cara de ignição, começa a fazer uns candlezinhos pequenos, isso é bom, de repente me faz um candle muito grande. O volume não foi assim espetacular para eu ficar com muito medo, mas se eu estivesse operando BBAS, eu puxaria o meu stop aqui para cima em algum canto. Tá? Eu utilizaria um stop móvel qualquer, aí você escolhe o que você gosta. Eu tenho vídeo no canal falando sobre stop móveis, aí você pode olhar o que você achar melhor. Tá? Mas eu usaria um qualquer, porque dada essa situação aqui, dado este candle, eu começaria a ficar esperto numa situação como a atual. Lembre-se, o Ibovespa está chegando perto do topo de uma congestão. Tá? Isso tudo está correlacionado. Correlacionado não, isso tudo está relacionado. É muito importante entender que temos um índice geral, um índice setorial e o ativo. Esses três, enquanto estão alinhados, como estão alinhados, show de bola. Tendência forte e você vai operar. Mas o que está acontecendo no índice geral e no índice setorial vai refletir na sua ação. Ela não está ali flutuando no espaço sideral sozinha, longe da estrela mais próxima. Não é assim que a banda toca. Isso aqui tudo tem uma certa relação uns com os outros e, portanto, eles vão ser influenciados pelo que acontecer ali. Muita atenção quem está comprado em BBAS. Tá? Diria o mesmo para quem está comprado nos outros ativos, qualquer um, mas especialmente em BBAS, que vem fazendo máximas históricas repetidas e repetidas vezes. Tá? Bradesco, que nós falávamos, ele vinha há um tempão prometendo essa entrega, está entregando antes da hora.
Eu, para falar a verdade, eu esperava esse movimento de Bradesco mais só para o final do ano. E lá para setembro, outubro e tal. E está saindo melhor que a encomenda, dando essa movimentação toda, muito boa, antes. Tá? Muito antes. Felizmente nós conseguimos fazer grande quantidade de trade no ativo, o preço médio está lá no chulé, já saímos com uma boa parte e estamos levando uma outra parte, uma vez que a nossa posição em Bradesco era uma posição mais intensa, tá? Bem pesada, dado o que nós fizemos aqui. Já eliminamos boa parte do peso, estamos operando na parte ativa, na parte de subida. Porém, volto a ressaltar, isto é uma congestão, este candle gigante aqui, ó, que foi aquele do processo lá. Meu Deus, por que não puxa? Ah! Puxa! Que isso, rapaz? Não vai ser mesmo, não? Ah, Profit, obrigado, né? Tá vendo esse candle aqui, que foi o candle daquela provisionamento que fez no ano passado? Esse candle é muito, muito grande, muito poderoso, volume gigantesco, tá? Nós estamos chegando agora, mais ou menos na metade dele. Passamos um pouquinho da metade dele. Chegou aqui, teve a resistência na metade e agora ultrapassando um pouquinho. Fiquem atentos nesse negócio, porque agora começa a ficar mais difícil a passagem, especialmente porque havia uma congestão anterior e agora estamos chegando no fundo dessa congestão anterior. De qualquer maneira, há espaço para subir, porém, volto a ressaltar que estando o índice financeiro tão afastado do seu ponto, estando o Ibovespa próximo de um topo de uma congestão, é a hora de botar as barbas de molho e trazer os stops, puxar os stops. Tá? Não opere com stops longos, não deixe dinheiro na mesa. Lucro que já chegou no seu bolso não deve voltar para o mercado. É uma má ideia permitir que isso aconteça, porque você depois não sabe quando você terá a oportunidade de pegar um novo lucro. Tá? Dinheiro no bolso não volta para a mesa. Certo? Esse conceito é muito importante para vocês terem. É mais fácil você reentrar depois se o sinal voltar, né? Vamos dizer que deu uma violinada aqui, o troço cai, você sai, daqui a pouco ele volta a subir. Não tem importância, entra de novo. Mais vale você entrar inúmeras vezes no ativo do que você deixar o seu dinheiro em cima da mesa. Tá? Então, dentro do setor, vários ativos também já atingindo níveis de regiões de resistência. Aqui B3, por exemplo, fez uma movimentação intensa e tá isso aqui, ó, tem uma congestão menor, mas tem uma congestão maior. A congestão maior você pode traçar com os mesmo fundo, mas aqui em cima nessa linha azul, tá? E ela atingiu essa linha azul. Então, também nós temos que falar, mesmo princípio do Ibovespa, mesmo princípio do IFNC. Muita atenção quem está comprado, aproxime os stops, tá? Observando que dentro dos ativos a força relativa vem menos intensa em SAMB e TUB, tá? Por incrível que pareça, esse aqui estava com bastante força relativa antes e foi perdendo, vamos dizer assim, ímpeto na medida em que todos os outros começaram a bombar para cima e ele ficou para trás, tá? YouTube ficou para trás. O SAMB já vem há algum tempo meio complexa, não está aquela maravilha. A BPAC, que também estava com a força relativa péssima, depois de fazer isso aqui e fazer a correção lateral, observe as similaridades, bombou para cima no always in long, porra, só compra aqui. Eu não opero esse papel, uma tristeza, porque eu gostaria de ter operado ele, tá? Mas é um papel que deu aqui um resultado mesmo muito bom. Tá? Mesmo muito bom. Embora viesse antes com uma força relativa muito ruim. Tá? Houve uma mudança das tendências, das forças relativas dentro do setor financeiro, desses papéis que eu acompanho, e aqui a coisa melhorou bastante. Volto também a chamar a atenção, está em região de resistência. Não vai ser por falta de aviso. Vamos ver agora o setor das seguradoras, que não tem um índice setorial próprio, elas atuam dentro do índice financeiro, que não é ideal, mas como elas são poucas, não tem como criar um índice financeiro para elas. Tá? Desculpa, um índice financeiro não, um índice só para elas. Dentro da que vinha acontecendo, PSSA3 vinha fazendo movimentos descendentes, estava operando abaixo da média, o índice financeiro vinha operando acima e ela operando abaixo, e tudo vinha mais ou menos meio mequetrefe até que fez isto. Isto é um candle de ignição brutal no semanal. Tá? Não opere contra isto, opere a favor disto, não necessariamente no rompimento. Você pode esperar a formação de um gift, se você achar melhor.
Mas seja o que for que você for fazer, não opere contra isso aqui, tá? Pode não operar a favor, mas contra você não deve operar. Fique de fora. Ah, mas pode ter uma correção. Cara, do candle de ignição aqui, no semanal, eu evitaria operar. Se aqui fosse no diário, eu operaria tranquilamente contra. Mas no semanal, eu ficaria mesmo muito ressabiado de operar contra. Tá? Observe que ela está já chegando naquele nível lá, ó. Só com o próprio candle já fez essa movimentação, o que tirou a oportunidade de muita gente comprar. Muito pouca gente compraria aqui embaixo. Acredito que muito pouca gente compraria aqui embaixo. Eu, pessoalmente, não compraria aqui embaixo. Embora a média estivesse para cima, o preço estava abaixo, eu não faria o trade aqui. Eu teria esperado uma movimentação um pouco menos comprida aqui para me dar a entrada. Tá? BBSE3 vem fazendo já há um bom tempo movimentações para baixo. Observe que o índice financeiro está todo ele para cima, todo mundo fechando lá em cima, e BBSE3 está fechando abaixo da média, começando a virar a média para baixo, tá? Formando aqui um pivô de baixa, com esse candle, tem um pivô de baixa, topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo, e agora uma correção lateral, mercado subindo forte e ela não, tá? Ela está corrigindo lateralmente, ao invés de fazer a correção para cima, como seria esperado. A perda dessa região de fundo aqui, ó, indicaria venda, tá? Indicaria venda. Tá? O IS é um ativo que tem relativamente pouco tempo, assim como CXSE, tem relativamente pouco tempo de mercado. Eu não gosto de fazer análise gráfica de ativos com tão pouco tempo de mercado. Ah, não, o IS não. É só essa aqui? Só. Ah, não, o IS não, desculpa aí. Tava falando, tinha outra ação aqui, eu troquei. Sei lá o que é que eu fiz. Mas, em suma, aqui mostra também. Observe o índice financeiro bombando para cima, PSSA3 bombando para cima, e essa ação mal consegue se afastar da média. Vinha caindo e chegou na média e ficou ali. Compara ela com isso aqui. Ó. Olha isso e olha isso. Tá? Essa ação tem muito pouco tempo de mercado. Essa aqui sim. Tem muito pouco tempo de mercado. Não é um tipo de ação que eu gostaria de operar em análise gráfica. Dito isso, como não tem muitas ações, a gente teve que botar aqui as ações que existem. Então botamos essa. Olha isso aqui, ó. Depois do rompimento desta faixa, ali onde está a linha, com este candle, isso aqui é um always in long violento, operação, aquela tipo de operação que você fala, eu tenho que participar de qualquer jeito no semanal, que não é tão comum, volto a repetir. Esse tipo de movimentação no semanal não é tão corriqueira. Como acontece, você vai ver no diário isso aqui direto, mas no semanal não. Então isso aqui é uma indicação de operação que você não pode perder se você gosta do ativo, se você opera o setor de seguros. Como a gente sempre fala, as pessoas têm que operar poucos ativos. Cara. O cara quer operar tudo quanto é ativo. O cara vira aqui, ele quer operar 300 ativos diferentes. Isso é um grave erro. Um grave erro. Tá? Eu indicaria fortemente para vocês colocarem num setor. Você gosta de setor de seguros? Por qualquer motivo, você gosta. Bota uma tela como essa na sua tela, fica ali. Você está acompanhando essas ações junto com o setor financeiro. E aí, quando dá uma movimentação, você imediatamente pesca. Ao contrário de ficar caçando trade em 200 ativos, você espera o ativo que você está parado olhando te dar o sinal. O leão, ele não fica correndo igual um louco pela planície, atrás do que qualquer coisa que se mexa. Não é assim que funciona. O leão fica parado. Ele está lá parado, olhando. Quem está passando na frente dele são os ativos que ele está olhando. Ele está olhando para o ativo esperando um sinal. Quando aquele bicho der uma mancada, parir um filhote ou tiver qualquer outro sinal de doença, aí ele vai operar. Ele não fica alucinadamente correndo o tempo inteiro através da planície atrás de alguma coisa. Não, o caminho é fazer coisas como essa. Então aqui, ó, tem uma força muito grande e RBR, como eu já falei mil e uma vezes, eu não opero esse papel de jeito nenhum, dado o fato histórico do comprometimento da confiabilidade dos seus balanços. Eu recomendo enfaticamente que vocês se mantenham longe do papel. Não interessa o que ela faça. O histórico de não confiabilidade no balanço vai pesar sobre o papel por um longo período, muitos e muitos anos, tá? Antes de que volte a haver confiabilidade nesse papel. Por enquanto, ela tinha feito aqui um fundo reflexo e ficou para acionar aqui o fundo duplo. Não acionou. O alvo eu até botei lá, mas ele está aqui empacado no negócio e não vai. Tá? Ah, esse valor aqui está muito bom. Lembre-se, ela já fez um agrupamento de sei lá quantas ações para um. Isso aqui valia 60 centavos ou 70 centavos, não tem muito tempo.
tá? Muita atenção, muito cuidado com papéis que fazem grupamentos. Muito cuidado com papéis que fazem grupamentos. Papéis não fazem grupamento à toa. Cuidado. Depois não digam que ninguém avisou. Siderurgia e minério, nós analisamos já a Vale no nosso vídeo, tá aqui, tá? Mas tem um índice setorial, que é o IMAT, tá? Que não funciona só para siderurgia e minério, para índice de materiais básicos, inclui mais uma opção de coisa, tá? O setor de petróleo está incluído aí. E observe que o IMAT vem, enquanto o índice vem bombando e operando acima da média de 20 e botando vários candles acima da média de 20, o IMAT mal conseguiu voltar nela. Mal conseguiu voltar nela, a média segue apontando para baixo. Aqui, para falar a verdade, se der algum sinal de venda, o cara para e pensar em vender. Por esse gráfico aqui, se eu não soubesse o que é, tá? O IMAT em si não é operável, mas se fosse, eu olharia isso aqui pensando numa oportunidade para vender isso e não para comprar. Então, muita atenção nisso. Tá? Dito isso, o índice geral está subindo, o índice setorial está caindo, continua caindo, está apenas recuperando até a média, e várias ações do setor apresentam um processo muito semelhante. Todo mundo aqui abaixo da média, exceto os Iminas. Os Iminas, de todos os ativos do setor, é aquela que pelo menos acima da média consegue botar alguns candles. Já são mais de 5. Ótimo. Ótimo. Tá? Então, muito bom isso. O problema de Usiminas é que ela vinha desmantelando, né? Enquanto o setor vinha mais ou menos andando de lado, ela vinha desabando desgraçadamente. Mas, aquele negócio, pelo menos ela vem mantendo aqui dentro dessa congestão um perfil e, no caso de conseguir romper essa congestão, seria operável para cima. Todos os outros vêm aqui operando abaixo da média de 20, a Vale está dando oportunidade, independente de você querer ou não querer comprar, que tem oportunidade de retorno à média, o gap está interferindo, tem vários motivos pelos quais Vale é comprável, né? Inclusive a parte fundamentalista, e os outros ativos, todos eles aqui operando abaixo. Observa que não tem força nem para recuperar até a média. Não está nada bom o setor como um todo está mesmo muito fraco. Certo? Isso quer dizer que você não possa operar o setor? Não, você pode operar o setor. Mas você tem que saber o que você está operando. Né? Índice de consumo, tá? São muitas ações, então eu dividi em duas telas, que são mesmo muitas ações. Tem um índice setorial, que é o ICON, tá? Que resolveu animar, tá? Resolveu fazer isso aqui. Tá? Isso aqui, novamente, volto a falar, não é comum ver um always in long no semanal, mas acontece. E aí vem fazendo essa movimentação e de repente me bota este candle muito gracioso aqui, já depois do movimento andando. Eu ficaria atento a isso. Tá? Ficaria atento a isso como potencial de exaustão. Lembre-se, o índice geral está se aproximando do topo de uma congestão. O índice setorial, que está fazendo uma belíssima recuperação, poderá ou não seguir. O que tinha de resistência era aqui no meio. Observa que agora não tinha nada. A resistência estava ali e aqui. Tá? Agora, a próxima resistência é lá em cima. Tem espaço para subir? Tem, mas esse candle aqui me chama atenção. Se eu estivesse operando alguma coisa aqui, que eu também volto a dizer, o Icon não é operável diretamente, eu estou vendo a hora que eles vão criar ETF de todos eles. E eu, se fosse um market maker, já teria criado. Né? Porque isso aqui é uma festa para fazer a operação. Mas eu aproximaria meus stops todos aqui. De qualquer forma, você olha para os ativos do setor e vê a desgraça que vem sendo. Isto é JBS. Olha isso aqui, cara. Que desgraça. Isto é Carrefour. Muito ruim. Tá? Mafrig chegou no suporte, parou e está aqui andando lateralmente, esperando fazer alguma coisa. Mas o setor como um todo, isso aqui está subindo. Lembre-se, há outras ações que vão aparecer na próxima tela. Mas várias ações em subsetor específico. Existe o setor e existe o subsetor. No subsetor aqui de proteína, isso está uma desgraça. Tá? JBS, Mafrig, aqui BIF estava ruim, teve o retorno à média, nós até falamos sobre isso, mas muito ruim, tá? Muito ruim, muitas coisas aqui. Tá? A Bev sempre é a melhorzinha, desde há muito tempo que nós vamos falando que a Bev está melhorzinha, mas você vê que os ativos aqui não estão nenhuma maravilha nesse plano que eu estou olhando. Tá? A gente vai para o próximo de consumo, que é o consumo 2, tá? Que são ações já dentro do setor de consumo de outra forma. E aí você tem a mesma coisa ali, né?
esse aqui é o e-consumo, é o mesmo índice setorial, mas aqui nós já temos ações com perfis bastante mais legais, como por exemplo a RADL, que há muito tempo nós estamos falando que é disparada aquela que tinha mais força relativa, e aqui está ela, mostrando o resultado de quem acreditou na força relativa. Tá? Quem acreditou em força relativa, e nós falamos disso dezenas de vezes, faturou. Tá? Faturou. Várias outras ações começam a botar muitos candles acima da média de 20, nesse outro plano, até vários com candles acima da média de 20, e a oportunidade surge para quem acredita nessa movimentação do ICON ainda mais alta, ainda indo mais buscar níveis patamares mais altos. Você pode começar a olhar por aqui melhor e aí ver, por exemplo, uma loja Renner que tem potencial bom, RADL que está fazendo uma correção lateral ali, dando oportunidade de entrada. Tá? Você tem várias ações dando potencial melhor do que na tela anterior, que estava mesmo muito ruim. Tá? O setor de consumo, que é muito amplo, não se resume só a isso que eu botei na tela. Tem outros ativos, você pode criar as suas telas e analisar melhor. Mas aqui você já tem uma ideia do que pode estar acontecendo. Tá? Alpa, lembrando que a Alpa teve uma notícia e aí desde então subiu e parou aqui andando lateralmente, está vendo o que vai fazer da vida. Setor de saúde, nós temos poucos ativos, relativamente poucos ativos. Eles pertencem aos small caps. Os small caps, como eu já tinha analisado antes, está no always in long violento, uma coisa espetacular de subida. Tá? De todos os ativos, Onco3, que tem pouco tempo de mercado, portanto é um ativo que é ruim de operar em termos de análise gráfica. Eu não recomendo operar esse tipo de ativo em análise gráfica, mas era o que mostrava mais potente força relativa em relação ao setor e vinha mostrando potencial. Potencial esse que se concretizou. Olha aqui o que o ativo fez, deu uma bela movimentação. Agora está um pouco corrigindo lateralmente, um pouco longe da média, não muito, mas um pouco longe da média. Mas essa correção lateral é interessante porque mostra força. Tá? Normalmente o ativo bomba, corrige e vai. Quando faz correção lateral, é sempre mais interessante, porque mostra força e aquilo que acaba se refletindo de outra forma. Quando você olha isso aqui de outra forma, você pensa numa congestão de topo. Isso é um topo, faz uma congestão. Antigamente, hoje quase ninguém fala nisso, mas era uma bandeira, era um mastro de bandeira. A figura clássica de análise gráfica é essa. Eu não vejo ninguém falar nisso, mas isso aqui é um mastro e forma uma bandeira. E isso aqui tende a romper para cima. Tá? A figura clássica e isso aqui também. A visão mais para price action é uma correção lateral. Tá bem? E aqui você vê outros ativos também mostrando força. A Impera vinha na bacia das almas e conseguiu fazer uma movimentação bacana para cima. E aqui, ó, potencial, isso aqui tem cara de candle de ignição, tá, galera? Mesmo que a movimentação já estivesse antes, ele está saindo aqui da região da média de 20. Agora, falei e volto para refazer o que eu estou pensando. Eu tenho dúvidas se isso aqui é um candle de ignição ou um candle de exaustão. A posição dele próximo da média é boa, o volume é bom, a cara do candle é boa. Então, ou ele é ignição ou ele é exaustão, independente de qualquer outra coisa. O negócio é, depois dessa movimentação, pode ter uma ignição? Não é a coisa mais comum, mas pode, porque o ativo vinha recuperando de uma queda muito grande, chegou junto da média e aqui é muito comum haver uma ignição. Porém, você sempre tem que considerar que o movimento já é longo. Então isso pode ser uma exaustão. Agora fiquei realmente melhor não pensar nem de uma forma nem de outra e esperar isso aqui se resolver. Tá? Porque deixa dúvidas, deixa dúvidas. Ainda mais que vai chegar aqui na região de resistência, dada por aqueles topinhos ali, ó. Esses. Realmente aqui ficou ruim. Bom, em suma, não se acerta 100% do tempo tudo. Mas aqui ficou na dúvida. Tá? A Fleury vem fazendo esse movimento, rompeu a média, volta para testar, se der sinal aqui, sinal de compra, já a média já virou, o setor está indo para cima. Aquelas coisas que a gente fala. O Odontoprev vem fazendo a mesma coisa, corrigiu na média, volta, correção lateral junto à média, rompendo para cima. Né? Vários ativos que estavam aqui na bacia das almas, como o Quality, morrendo, olha isso, desgraça, já consegue botar pelo menos alguns fechamentos acima da média de 20, mas aqui seria a última coisa que eu pensaria em operar seria isso. Tá? Vários ativos dando oportunidade, especialmente Onco, tá? Dando oportunidade para você pensar. Rapvida vinha também na mesma situação, ó. Um desespero de graça, e agora consegue botar uns candles acima. Tá? Consegue botar uns candles acima. Elétricas,
Aqui tem um índice próprio, que é o IEX, tá? Vem fazendo uma movimentação brutal. Aquilo que eu falei, a reversão geral de mercado é típica, é nítida. Você vê os índices setoriais, você percebe que todos eles fizeram o mesmo tipo de coisa. Tá? Então, o sinal está dado. Já está dado há algum tempo. Nós estamos falando sobre isso há algum tempo. NBR, depois daquela notícia de fechamento de capital, está aqui fazendo uma movimentação, subindo ainda, aproximando do preço que os caras ofereceram para fechar o capital. Tá? Movimentação para cima. Observe isso aqui, ó. Ela subiu, veio para essa congestão e agora rompe a região de congestão anterior com um candle bacana. Depois de uma lateralização, candle de ignição, mesmo sendo longe da média, tem candle de ignição aqui. Esse aqui sim, esse aqui é claro. Tá? Engie, horrorosa de operar, como sempre. Isso aqui é um ativo que, cara, eu não sei como é que as pessoas gostam de operar um papel como esse. Cara, o papel é horrível de operar, olha as sombras, é uma desgraça. Tá aqui na tela porque tem que compor, faz parte do negócio, mas o cara tendo EQTL e CEMIG no mesmo setor para operar, o cara vai operar aquilo por quê, velho? Por que o cara gosta de caçar sarna para se coçar? Tem gente que gosta, né, de caçar sarna para se coçar, ficar naquele troço de gradiente, tem gente que gosta de problema na vida. Eu entendo, isso é uma personalidade mesmo. Tá, o cara só arruma a mulher problemática, ou a mulher só arruma aqueles cara problemático. Aí tá sempre naqueles relacionamentos que você olha e fala, puta, que relacionamento horroroso, a pessoa tá embolada naquilo. Aí ela termina aquele, arruma outro. É a mesma nhaca presa ali. Tem gente que adora esse tipo de coisa, é um perfil de personalidade. E aí tem gente que gosta de operar ativo ruim, como isso. Podendo operar, isso. Olha isso. Pra que o cara vai arrumar encrenca operando um lixão desse? Mas não tem o que falar, né? Bom, QTL3 e CEMIG, na sua tendência, super tendência de alta de longo prazo, isso aqui são anos de tendência. E aqui, meu irmão, aqui é aquele negócio, qualquer sinal é sinal, né? O que der, você compra. Você está querendo comprar. Por quê? Porque o ativo é bom, o ativo paga dividendo, você está numa tendência de alta. Não tem como errar. Numa tendência de alta forte como essa, não tem como errar. Onde você comprar, você pode fazer a pior compra do mundo. Eventualmente, ali daqui a pouco você está ganhando dinheiro. Por quê? Porque o ativo está subindo, porra. Então, onde você comprar, por pior que seja, vai dar lucro. É óbvio que tem posições que você pode fazer com maior potencial, né? Mas tá aqui o caminho, tá? Tá aqui o caminho. Aqui era bom, mas agora os caras vão fechar capital, ou pelo menos disseram que vão. Já fica enrolado para você fazer alguma coisa, né? Não tem muito mais o que fazer, tá? E TAI, que é uma ótima empresa, muito boa empresa, tá embolada aqui nesse troço lateralizado um bom tempo. Também quando ela arrebenta para valer, tá? Então quem conhece TAI sabe que quando ela arrebenta. Mas por enquanto não há o sinal de que arrebenta e ela está aqui parada nessa nhaca lateral que não está te levando a lugar nenhum. Tá bem? Mas, cara, aqui, ó, olha isso, bicho. Pelo amor de Deus. Aí o cara quer operar aqui. Eu quero operar aqui. Então opera, né? Fazer o quê? Eu quero casar com a mulher problemática. Eu quero casar com um cara que me bate. Depois não reclama, né? O setor de petróleo tá assim. Tá? Ele faz parte do IMAT, tá? Faz parte do IMAT e o IMAT tá ruim, né? Nós já mostramos, o IMAT está ruim, vem com toda a reação que o índice fez, o IMAT não está respondendo. E essas ações estão lá dentro daquele setor. Tá? Mas, olhando aqui, a gente vê Prio está fazendo nada, está andando lateral. Aqui tem a média de 200, e então é uma oportunidade de preço, de compra de preço para longo prazo. Quem está pensando nisso, Prio, ela não paga dividendos, mas é um ativo que anda bastante. Tá? Petro, nós fizemos a análise na nossa análise semanal, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Tá? Muito importante dar uma olhada nisso aqui. Petro é, sem dúvida, uma das principais ações da Bolsa. Tá? E aí você tem RRP3, né? Tinha faltado um R, ainda com a média para baixo, conseguiu fazer aqui um retorno à média, mas porra, ativo com pouco tempo de bolsa, ruim de analisar ainda, e o povo metendo grana nessas coisas. REC V3 horrorosa, tá? Desde que teve aquela notícia de que iam taxar as exportações de derivados de petróleo, uma coisa assim, que elas estão mesmo muito ruins. Tá? Olha esse gráfico e olha esse gráfico. Ah, eu quero operar aqui, comprado. Ah, quero operar aqui, vendido. Show de bola.
Você está indo bem, é esse o seu caminho. Concordo, show de bola. Quero operar comprado aqui. Porra, cara. Ah, mas eu tenho uma distância grande da média, dá para fazer um retorno à média. Dá para fazer um retorno à média. Todo trade de volatilidade é sempre mais arriscado. Então você quer fazer um trade mais arriscado para pegar uma grana. Dinheiro, meu irmão, ele tanto faz se ele vem do fulano A, do B ou do C. Tudo é real. Ah, o cara vai me dar 100 reais. Essa nota vem de uma pessoa bonita, de uma pessoa feia, de uma pessoa com problemas, de uma pessoa. Não interessa. Dinheiro são os mesmos 100 reais. Dá na mesma. Tá? Então, tenta pegar o dinheiro no lugar mais fácil, né? Pelo amor de Deus. O risco, quanto menor o risco que você se expuser, melhor. Melhor. Então, ativos que estão. Eu quero comprar. Ativos que estão acima da média de 20 ficam fáceis de comprar. Aqui está acima da média de 20? Não. Aqui tá? Tá. Mas agora já não é hora de comprar. Aqui tá? Tá. Aqui ainda é hora de comprar. Tá longe da média, mas ainda dá. O preço aqui de graça, né? Ruim de fazer controle. O GPA, agora não é hora de comprar. O GPA atingiu o alvo da congestão. Tinha essa congestão, atingiu o alvo ali. Tá? Então o alvo foi atingido. E o que ela fez? Ela recuou? Não, ela corrigiu lateralmente. Isso é força. Acabei de falar. Mastro, bandeira. Isso é força. Isso indica força relativa. O ativo não cai. Ele fica lateral, às vezes espera a média, mas ele está sempre ali, ó, forçando para cima. Cosan vinha numa tendência de baixa violenta, dada por esse canal, e rompeu o canal. Tá? Tem potencial? Tem potencial. Tá? Fez aqui um pivô de alta, com o rompimento do canal de baixa. Tá? E aqui, candle bacana, mas está um pouco longe da média para o meu gosto. Tá? Então a média tá mal, está virando e o ativo já está lá em cima. Tá? Eu prefiro uma coisa como essa, como aqui, BRK M5. O troço vai, volta, me dá a oportunidade para eu ir. Comprar esticado não é do meu perfil, como não seria ideal vender aqui. Quero vender aqui. Não, eu espero que isso volte um pouco mais, ou ande de lado, espere a média antes de eu fazer o trade. Tá? Mas isso eu acabo de ser desconectado da internet. Vamos ver se foi só uma coisa pontual. E o último setor que eu vou olhar, construções e imóveis, que eu tenho que ir fazer outras coisas agora. Tem também um setor que é o IMOB, que se dá muito bem quando a tendência da taxa de juros é de queda. Tá? Então tem essa relação, não é uma correlação, mas é uma relação. Costuma se dar bem quando a taxa de juros cai. Vinha um tempão dentro de um alargamento, esse alargamento foi para o saco. Vamos tirá-lo dali, tá? Para não poluir a nossa tela. E vinha também, ó, o alargamento era mais curto. E vinha nessa congestão que foi rompida há algum tempo atrás. E o ativo vem bombando para cima, também de acordo com, lembra do FII que eu falei lá no início? Pois é, mesmo princípio, atua aqui. O setor imobiliário, como um todo, ele costuma funcionar muito bem em momentos em que a taxa de juros tende a cair. Tá? Esse alargamento também já era. Tá? E aí você começa a ver vários e vários ativos com muita movimentação para cima, muito bom. Tá? Mesmo os que vinham com força relativa baixa conseguiram bombar, conseguiram ir. E aí o cara vem e quer operar JHSF3. Olha aqui. De todos esses ativos, qual que você acha que tem a menor força relativa? A menor. Só conta os candles acima da média de 20. Não precisa fazer grandes ciências. Quantos candles tem aqui acima da média de 20? Quantos candles tem aqui? Quantos candles tem aqui? Quantos candles tem aqui? Ah, esse aqui não tem muito. Então você está no lugar errado, cara. Ah, não, mas é esse aqui que vai bombar. Se o setor continuar subindo, esse aqui é o que vai andar para cima. Este é um erro crasso. Erro de principiante. Isso é um erro de principiante. O ativo que menos andou não será o que mais andará. O ativo que menos andou é o que menos andará. Princípio básico do mercado, força relativa. O ativo que mais andou é o que mais andará. E se o mercado andar para trás, o que mais andou é o que menos cairá. Isso é muito importante. Bote isso na sua cabeça de uma vez por todas. Tem isso lá naquele nosso simpaticíssimo livro. Tá ali, ó. Sabedoria de mercado. As pessoas ignoram uma série de conceitos que são fundamentais. Tá? Então aqui o setor como um todo está indo muito bem. Tá? Algumas ações já estão muito longe da média, eu ficaria ressabiado de meter dinheiro nisso. Tá? Observe, já está chegando lá em região de topo, médias aqui já se aproximando. Então eu não sei se agora seria a hora que eu botaria dinheiro nesse troço. Porque ó, várias delas estão chegando em região de resistência.
Então, não acho que seja a melhor hora para você começar a investir no negócio. Mas sim ficar de olho, porque é muito frequente. Faz isso, dá uma corrigida e te dá a oportunidade de você fazer a entrada. Mas tudo indica que o setor deverá, após alguma correção, que seria o ideal, continuar movendo para cima, até porque a taxa de juros também implica o mesmo tipo de resultado. Tá bom, galera? Então era isso que eu tinha. Deixa eu ver se eu esqueci algum setor. Não. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. Espero que os conhecimentos tenham sido aplicados e que vocês tenham a oportunidade de ler esses livros. Vão ajudar imenso a vocês estarem no mercado com muitíssimo menos risco do que a maior parte das pessoas opera. Certo? Um grande abraço para todos vocês, um ótimo final de semana, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.